olhem aí como que eu inicio a maioria dos meus vídeos. Olá amigos, Clóvis Projetista com mais um vídeo muito interessante para você. Inclusive é um assunto inédito. Então, o que as pessoas perguntam por eu ser projetista mecânico industrial? Outra pergunta bastante comum é assim: como vem o aço? Já vem pronto? Diversas perguntas de quem não tem especialização, né? Então vamos lá. Como eu já disse, ele pode vir da usina de diversas formas. Você tem que comprar o que vai se adaptar melhor à sua forma de fabricação. Nem sempre o material da usina ele dá o que você precisa. Então, normalmente, quando as peças estão, no caso de um molde, por exemplo, quando as peças estão quase prontas, você vai submetê-los ao tratamento térmico. O que é o tratamento térmico? São fornos, assim, rusticamente, tá? Porque é bem complexo. Rusticamente você vai aplicar uma temperatura naquela peça e aí depende do que você quer de resultado. Se você quer camada, se você quer dureza da peça inteira, etc. É bem complexo. Ou você deixa resfriar ao ar livre, ou você submerge em algum líquido, óleo específico. É complexo, tem que estudar isso daí. Voltando à aplicação da parte de projetos para cuidados de veículos, eu vou dar um exemplo de pneus então. Se ele desgastar errado, é porque você precisa fazer um ajuste na direção ou na suspensão, é um ajuste. Então vamos guardar esse termo, ajuste. Próximo exemplo, refrigeração. A temperatura das peças de metal, elas influenciam muito o funcionamento delas mesmo, porque tem que manter a folga para a circulação de óleo. No calor, quando elas estão quentes, elas dilatam. No frio, elas contraem. Então, por isso todas essas dicas. Ligue o veículo, quando você ligar, você vai ver que com injeção eletrônica no caso, né? Que é a maioria agora. Você vai ver que ele vai acelerar um pouquinho mais, ele vai descendo a rotação, descendo. Você notou? Por quê? Porque ele precisava chegar na temperatura. Então o motor tem que funcionar aquela parte, aquele tempo, na verdade, né? Vazio, sem carga. Isso é muito importante também, porque às vezes as pessoas me perguntam assim: por que tem que aquecer o motor? Porque nesse momento que ele não chegou nas dimensões corretas, nem todas as partes também estão lubrificadas, ele está sem carga. É a melhor hora para isso acontecer, ou seja, chegar na temperatura e a circulação do óleo, sem carga. Porque depois, a partir do momento que você começa a se locomover com ele, o motor recebe carga. É aí que está o segredo. Inclusive, sobre temperaturas de metais, eu tenho uns exemplos aqui que eu anotei. Existem até salas climatizadas para processos de montagem de peças. Eu visitei fábricas, que eu não vou citar agora, mas elas possuem salas climatizadas para montagem de peças super precisas. E inclusive eu trabalhei em um projeto de uma ferramenta muitos anos atrás, que essa ferramenta, essa máquina, na verdade, uma prensa hidráulica, ela teve que ser realocada porque em temperatura ambiente normal, entre 20 e 30 graus, ela funcionava bem. Quando amanhecia um pouco mais frio, 15 graus, 10 graus, nem adiantava ligar, que ela ia estourar. A gente já sabia. Era de muita precisão. Então ela teve que ser alocada para uma sala climatizada, aonde se mantinha 24 horas por dia a temperatura especificada ali, que funcionava bem. Não me lembro agora, faz muitos anos.
Também eu fiz projetos onde a interferência era tão grande entre, por exemplo, um eixo, vou mostrar aqui, um eixo e um furo, tá? Tinha que ficar, na hora que tivesse montado, tinha que ficar agarrado. Não tinha chaveta, não tinha parafuso, não tinha nada. A fixação era só por interferência. Então, como é que funciona a interferência? O eixo ele tem que ser maior, vou virar para cá. O eixo ele tem que ser maior do que o furo. E como é que você faz essa montagem? É lógico que era uma produção baixa. Então, nós tínhamos que colocar o eixo, que ele era maior do que o furo, num recipiente com gelo seco e fomos controlando a dimensão diminuir até que ela pudesse entrar com facilidade com a mão no furo da roda. Faz muito tempo, eu não me lembro direito, mas me parece que era 98 milímetros o diâmetro. Então, 98 milímetros, assim, pela experiência que eu tenho, que a gente fez, que eu me lembro, alguns centésimos já é suficiente para que entre com a mão. Mas, com segurança, sem dar problema, imagina, é um diâmetro bem grande. Se você deixar 1/10 a 2/10 de milímetro, acho que 1/10 já é suficiente. Colocamos com a mão o eixo dentro do furo da roda e deixamos em temperatura ambiente. Depois de algumas horas, as peças foram ficando na temperatura ambiente, voltaram ao tamanho normal. Então, aquele eixo ficou totalmente agarrado ali dentro do furo da roda. Ficou com interferência. Então, por que tínhamos que deixar 1/10? Porque se as duas peças estiverem na mesma medida, já é interferência. Então você tem que ter o eixo menor para entrar. Aí a gente deixou 1/10 então para entrar com a mão. Quando ele voltou, eu não me lembro agora a interferência, mas também não pode deixar muito, porque senão estraga as peças. Tem uma medida controlada ali de alguns centésimos, que zero já é. Alguns centésimos para ficar a interferência ideal. Inclusive, em muitos vídeos eu falo sobre choque térmico nas peças metálicas. O que eu citei? Motor, se você for querer limpar embaixo do capô, jogar água nas laterais ali do cofre, motor frio. Discos de freio também. Tome muito cuidado. Se você pegar alguma água de chuva, alguma coisa assim, depois você presta bem atenção, vê se os discos não empenaram. Porque às vezes pode acontecer, pode não acontecer e pode acontecer. E até o bloco do motor, né? Todo mundo aconselha, reportagem, etc. Primeiro, que se a água estiver muito alta, seu carro vai flutuar. Segundo, que ele pode sofrer um choque térmico ali embaixo. Das partes móveis, pode travar. E o pior de tudo, o que você vê inclusive em muitos vídeos aí na internet, a pessoa entra muito rápido com o carro na água, aquela água entra ali na frente, é onde tem a captação de ar para o motor. Não importa que tem filtro, que tem isso, aquilo outro, a água vai entrar dentro da captação de ar. É ar que tem que entrar, não é água. Então aí aquela água vai para as câmeras de explosão. Então, se tiver que passar, e dá para passar com segurança, você tem certeza que o carro não vai boiar, a indicação é até o meio da roda, né? Eu já acho demais. Para você passar ali já é muita água. Então, passe sempre quando tiver só um pouquinho e nunca correndo. Nunca correndo, devagar. Tente ir sozinho, para ninguém te jogar água também. Porque às vezes pode espirrar no motor, nas rodas, no disco de freio. Então, tente ir sozinho e bem devagar, para aquela água não ir para dentro do motor de jeito nenhum. Nem pela frente, nem por baixo.